Damos início a um programa do Anatomia do Poder que vai há mais de 12 anos ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal para mostrar o que é o poder público, privado, acadêmico, sindical, universitário, através dos detentores do poder. E assim ficam aqueles que nos ouvem conhecendo de que forma os que detêm o poder raciocinam. Hoje eu tenho o grande privilégio de uma queridíssima amiga, a senadora Damares, esta que tem sido uma paladina na luta pela defesa da vida, da família e das boas causas. E no momento que ela concordou em participar do nosso programa, nós ficamos extremamente felizes, que eles terão a oportunidade de ouvir algumas das pautas que ela tem no momento em discussão no Senado, como, por exemplo, em relação ao aborto, em relação à preservação da vida, em relação às drogas, enfim, em relação, inclusive, a um projeto que foi apresentado pretendendo reduzir o cristianismo é uma mera manifestação cultural, tudo na liderança da ministra Damares. É sobre isso que nós vamos conversar. Minha caríssima ministra Damares, muito obrigado. A pauta é sua. Pode Ô, abordar doutor, todos esses assuntos. doutor Ives, que alegria, obrigada por estar me trazendo de volta ao programa, o programa que eu não perco, assisto, acompanho depois, os programas que eu não posso assistir no dia, eu fico acompanhando depois, é uma alegria. Então, doutor Ives, agora eu sou senadora da República, né? E uma senadora que veio com uma causa para esta casa. Doutor Ives, antes de eu falar das nossas pautas, deixa eu só lembrar quem está nos acompanhando, eu sou uma das 15 senadoras, num colégio de 81 senadores. E aí, doutor Ives, hoje a gente tem a alegria de estados como Mato Grosso do Sul ter 2/3 de senadores mulheres. Mato Grosso do Sul tem 2 senadoras, Maranhão tem 2 senadoras e o Distrito Federal tem 2 senadoras. Somos 15 hoje, mas por que eu estou falando isso, doutor Ives? Nós estamos comemorando os 200 anos do Senado. E eu preciso lembrar o Brasil que desde o reinado de Dom Pedro I até o governo do presidente Geisel, nenhuma mulher ocupou um espaço no Senado Federal. A primeira mulher que foi eleita senadora, que chegou a esta casa senadora, foi apenas em maio de 1979. Então, doutor Ives, hoje nós temos um grupo de 15 mulheres, e aí, doutor Ives, 15 senadoras de partidos diferentes, de ideologias diferentes, mas que tem algumas pautas que nos unem muito. E essas 15 mulheres estão trabalhando, e interessante, doutor Ives, mulheres fazendo parte da Comissão de Assuntos Econômicos, não é só na Comissão de Educação, como achava que a gente vinha só para cuidar da educação da saúde, assuntos econômicos, segurança pública, CCJ, mulheres senadoras, presidente da Comissão de Orçamento. Então, nós estamos com um grupo bem ativo de mulheres no Senado Federal. E eu vim, o meu público no DF me elegeu com 45% dos votos, e eu vim com uma pauta, doutor. Eu sabia que o Senado Federal, nessa legislatura, ia colocar em debate todas as pautas referentes à proteção da vida humana, inclusive fazendo um diálogo com o poder judiciário, que está lá para decidir, especialmente com relação à descriminalização do aborto, especialmente também a descriminalização do uso, porte de drogas no Brasil. São pautas relativas, pautas de defesa da vida. E o Senado ia discutir sobre isso. E eu vim fazendo esse compromisso com o meu eleitorado, que estaria aqui fazendo enfrentamento. E aí a gente tem tido vitórias muito pontuais, doutor Ives, vitórias que precisam ser consideradas. Por volta de 20, 30 dias, nós estávamos fazendo uma conversa com o Conselho Federal de Medicina sobre uma grande preocupação. Todo mundo soube que o Ministério da Saúde, desse atual governo, uma nota técnica foi criada dentro do Ministério para que se fosse, inclusive, permitido no Brasil o aborto em caso de violência contra a mulher que resulta numa gravidez, no caso do estupro, que este bebê poderia ser abortado no Brasil até o 9º mês.
em qualquer estágio gestacional. E uma nota que caminhava muito na direção, doutor Ives, dizendo que o feto não sentia dor. E aí talvez o senhor pergunte, mas iriam criar uma política pública tão somente com uma nota técnica? Infelizmente, no Brasil, políticas públicas estão sendo construídas só com uma nota técnica. E às vezes sem assinatura do líder da pasta. Uma nota técnica de um servidor lá tem se tornado políticas públicas no Brasil. Quando essa nota técnica é exibida para o Brasil e a gente começa a conversar com o Ministério da Saúde, claro que o Ministério da Saúde segurou a nota técnica, mas nós tivemos uma atuação muito proativa do Conselho Federal de Medicina e com um diálogo muito grande aqui com o Congresso Nacional, com o Senado. Eu estive à frente desse diálogo e essa semana, doutor Ives, o Conselho Federal de Medicina publica uma resolução que, no caso de estupro, não será mais permitido que os médicos façam um aborto a partir de uma determinada semana. Nós já tivemos casos no Brasil de bebezinhos de 27 semanas sendo abortados. E aí a gente sabe, doutor Ives, que o abortamento de um bebê acima de 20 semanas é injeção de cloreto de sódio no coração do bebê. E aí, agora o Conselho Federal de Medicina veio dizendo, não permitiremos mais que os médicos façam esse tipo de procedimento. Essa é uma vitória da vida. Então, nós estamos tendo vitórias pontuais em defesa da vida. Estamos hoje discutindo uma PEC já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça sobre a criminalização do porte da posse da droga. E aí, também fazendo frente ao que está acontecendo lá no Judiciário. O Judiciário estava caminhando para a descriminalização do porte e da posse. E aí, doutor, se vai descriminalizar o porte e a posse de uma certa quantidade de droga, quem está portando comprou em algum lugar. Quem está com a posse de drogas comprou em algum lugar. No momento que a gente descriminaliza o porte e o posse, nós estamos favorecendo quem está comercializando. E quem está comercializando no Brasil hoje? O narcotráfico. Uma medida que iria tão somente fortalecer o narcotráfico e colocar em risco vidas humanas. E nessa discussão, doutor Ives, eu estou indo como técnica, como jurista, como ex-ministra, mas eu estou indo muito como mãe. Eu trago também o olhar de mãe aqui para o Congresso Nacional. Se a gente descriminaliza o porte e a posse, os adolescentes vão ter acesso com muita facilidade. E lá na ponta, doutor Ives, muitas vezes o único argumento que um pai e uma mãe têm para falar para um adolescente não se aproxime da cocaína, não se aproxime da maconha, o único argumento que os pais têm muitas vezes é não se aproxime porque é crime. Porque quando fala não se aproxime porque vai dar dependência, aí que o adolescente quer conhecer. Mas quando o pai e a mãe usam, é crime, você vai ser responsabilizado, é crime. Então, esse argumento forte que as famílias, que as mães têm para usar com seus filhos adolescentes, ele seria destruído caso o Supremo Tribunal descriminalizasse. Então, o Senado vem aí com a proposta da PEC 45. E dessa forma, doutor Ives, muitos temas de proteção da vida humana estão na pauta. E eu vou dar um exemplo, um projeto de lei que eu sou autora. Pensando na criança prematura, doutor Ives. Hoje a gente sabe que às vezes o bebezinho prematuro fica até 5 meses no hospital para ganhar peso, para ganhar saúde, para sair do hospital. E a mamãe fica lá, porque ela tem que amamentar. E quando ela não fica o tempo todo, ela tem que ir pelo menos 3 vezes ao dia para tirar o leite, para dar para o bebê, esperando esse bebezinho ganhar peso. Muitas vezes, doutor Ives, quando o bebê ganha alta, é exatamente os dias que a mãe já acabou a licença maternidade. O momento que ela mais vai precisar estar com o bebê prematuro em casa. Porque quando o prematuro está no hospital, ela tem todo um suporte de médicos, de enfermeiros, de nutricionista. Mas quando ela vai para casa, é só ela e o prematuro. E o que acontece? Muitas mães, quando estão voltando, recebendo alta do bebezinho, já é a hora dela ir
para o trabalho. Então, a gente está apresentando uma proposta, nós já temos julgados nas cortes superiores que favorecem o projeto de lei, que quando essa mãe sair do hospital com o bebê, ela vai ter mais, no mínimo, 60 dias em casa com o prematuro. Isso é proteger a vida humana. E a gente vem aí, doutor Ives, com muitas pautas, tanto de iniciativas do Congresso, como também a gente tem recebido pautas de iniciativa do Executivo de proteção da vida humana. A proteção da vida humana está na pauta todos os dias no Senado Federal. E eu estou aqui, como voz, eu estou aqui fazendo o meu trabalho na defesa e proteção da vida humana. Uma senadora, realmente alentador ouvir o que a senhora está dizendo. Nós, inclusive, na Rede Vida, que é o canal da família, nós lutamos pelas mesmas pautas da senhora. Por exemplo, a questão da vida. É de uma hipocrisia notável dizer que é um crime destruir ovos de tartaruga e é possível matar seres humanos no ventre materno. O homicídio uterino é admitido por muita gente, que é incapaz de aceitar a destruição de ovos de tartaruga. Uma tartaruga, para esses, é muito mais importante que um ser humano. E, por outro lado, é evidente que o comércio do narcotráfico será facilitado no momento que todo mundo puder usar pequenas quantidades de drogas. O que vale dizer, eles vão ter que comprar de alguém, só vão poder comprar do narcotráfico. Então, essa luta do Congresso de não deixar o Supremo legislar sobre a matéria. Tenho uma grande admiração pelos ministros do Supremo, até porque tenho livros escritos com muitos deles e os conheço bem. Mas a função do Supremo Tribunal Federal é ser o guardião da Constituição, não um legislador complementar, não um constituinte derivado. E isso me parece que é algo que o Senado, o Congresso Nacional, não pode abrir mão. De tal forma que o que a senhora está fazendo, o seu grupo aí no Senado, é algo que é o que mais importa para o Brasil. Nós vamos agora para os nossos comerciais e voltaremos para continuar essa conversa que os nossos telespectadores devem estar gostando muito. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder. Hoje, um privilégio, estamos entrevistando uma caríssima amiga, uma grande ministra de Direitos Humanos e que, de rigor, hoje exerce no Senado um papel extremamente relevante. O papel defende aqueles valores maiores, aqueles valores que se pretendeu colocar na Constituição. A senadora Damares é aquela que está realmente fazendo com que os princípios que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os princípios que nós colocamos, como, por exemplo, o principal dos direitos, começa o artigo 5º da Constituição dizendo que são invioláveis, e o primeiro direito inviolável é o direito à vida. Houve uma reunião da Academia de Ciências do Vaticano, no começo desse século, para definir quando começava a vida humana. 80 acadêmicos, dos quais 29 prêmios Nobel na Academia de Ciências do Vaticano. Isso começa na concepção. Então, cada vez que se faz o aborto, nós estamos destruindo uma vida humana. A primeira célula, no zigoto, nós temos todo o mapa que vai ser aquela pessoa. Aquilo foi a ministra Damares, aquilo que sou eu, aquilo que é qualquer ser humano. Tudo isso já está definido naquela primeira célula. O mapa da nossa vida, o mapa da nossa existência está naquela primeira célula. E lá, a Academia de Ciências do Vaticano, com 29 prêmios Nobel, diz, começa na concepção. E essa defesa tem sido feita notavelmente pela nossa ministra e senadora Damares. Aqui está um livro que eu sempre dedico, chama-se O Parlamentarismo Monárquico. Não é propriamente de falar da monarquia, mas como eu analiso as 20 repúblicas mais estáveis que nós temos no mundo, aquilo que representa, não as repúblicas, mas as democracias mais estáveis, segundo Luiz de Perrates, professor da Universidade Yale, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos representam um regime, um sistema
presidencialista. Das 19 parlamentaristas, 7 são monárquicas. E das 7 monárquicas, 5 delas são consideradas as mais estáveis por Ligia Pratt: Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda e Bélgica. O que vale dizer, o que eu procuro mostrar é mais a qualidade do meu parlamentarismo como um sistema estável de governo, separação de Estado e de governo. E falei sobre o parlamentarismo monárquico, o livro foi escrito para o plebiscito, analisando também. Eu vou lhe mandar o livro, essa é a segunda edição do livro. Mas agora, Obrigada. voltando à nossa pauta, a senadora Damares, eu sempre me lembro da ministra Damares, que eu sempre admirei muito no seu trabalho no governo anterior. Voltando de novo sobre a vida. Isto que me impressiona é de que o Supremo Tribunal Federal vai agora decidir a DPF 442. Eu fui admitido representando o Gil Castro como amicus curiae e nós vamos, evidentemente, defender aquilo que eu já defendi quando sustentei lá, que a vida começa na concepção, quando das células tronco. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte: a própria ação não teria sentido. Se o Congresso Nacional diz, se a Constituição aprovada pela Constituinte, pelo Congresso Nacional, não com poderes constituintes derivados, mas primários, declarou que compete ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, isto é, a competência de legislar, que é exclusivamente do Congresso Nacional, porque mesmo nas medidas provisórias e leis delegadas, a palavra final é do Congresso Nacional. É evidente, e é o que eu vou começar a sustentar perante os ministros que eu admiro do Supremo Tribunal Federal, é evidente que não é competência do Supremo declarar quando começa, isso é competência exclusiva do Congresso Nacional. Como é que a senhora vê o ambiente no Congresso Nacional e principalmente no Senado, que é a sua casa, para essa pauta? Doutor Ives, nós temos visto dois ângulos. Primeiro, a gente tem aqueles senadores que estão defendendo a vida da forma como nós pensamos para fazer frente ao judiciário. Eles não têm a convicção de que precisam necessariamente ser contra o aborto em qualquer estado gestacional, que não deve descriminalizar, mas estão vindo para essa luta para trazer de volta a atribuição para o Congresso Nacional. Mesmo aqueles que defendem a legalização do aborto, eles entendem que a matéria é do Congresso Nacional. Então, nós temos aí um grupo de senadores que estão conosco, não pela defesa da vida, mas para trazer a pauta de volta. E nós temos aqueles senadores que estão claramente decididos que a gente não pode descriminalizar o aborto no Brasil. E posso falar que é possível que a gente tenha um terceiro grupo aqui de senadores que não quer jogar contra a sociedade. E a sociedade, de uma forma majoritária, é contra a descriminalização do aborto. Então, a gente tem aqui dentro do Senado 3 grupos. Eu classificava sempre como 2, mas a gente pode classificar como 3 grupos. Os que acreditam que é violação à vida, o aborto, os que querem trazer de volta uma pauta sequestrada, não perder a atribuição do Congresso Nacional, e aqueles que não querem se indispor com a sociedade. Então, diante desse tema, a gente pode ver 3 movimentos aqui dentro. Mas o que me assusta muito, ministro, doutor Ives, o que me assusta muito é o judiciário querer esticar a corda. O judiciário, primeiro, ter certeza, eles têm a certeza, que é atribuição nossa a discussão dessa pauta. Segundo, o judiciário ter certeza, com todas as pesquisas que são divulgadas, que a maioria esmagadora da população brasileira não quer. E o judiciário querer correr o risco de tomar uma decisão que vai causar tanta insatisfação social. Tomar uma decisão para satisfazer um grupo
pequeno de pessoas que querem a legalização do aborto, a descriminalização do aborto. E isso me causa, doutor, muita tristeza, porque é o judiciário caminhando em descompasso com o que o povo quer, com o que o Congresso quer. É como se o judiciário caminhasse assim, olha, eu não estou me importando com o que o outro poder pensa, eu não estou me importando com o que o povo brasileiro pensa. E mais, doutor Ives, eu não estou preocupado se o Estado está pronto para bancar tanto aborto. Um SUS que não tem dinheiro para cirurgia de catarata em pessoas idosas. Um SUS que os hospitais estão lotados. Um SUS que crianças estão há 5 anos numa fila para receber um laudo de um neuropediatra para fechar um diagnóstico se a criança tem ou não autismo. Um SUS que está deixando pessoas morrerem por falta de remédio. Como é que esse SUS vai ter dinheiro para fazer um procedimento abortivo? Ou o senhor acha que isso não tem custo? Tem um custo, porque tem todo um corpo técnico para fazer o procedimento. Então, no momento que descriminaliza, dinheiro do câncer vai. Dinheiro que é para salvar vidas vai para matar vidas. E eles não estão nem aí para saber se tem recurso no SUS para isso. Então, o que a gente vê aqui é um descompasso, um completo descompasso, e o que está em jogo? A vida humana, a vida do bebê e a vida da mãe. Porque a gente sabe, doutor Ives, que um abortamento com 26 semanas, um abortamento com 20 É semanas, um coloca em homicídio. risco a É um vida. homicídio. É É, um e, e, homicídio. e colocando em risco a vida da mãe. Então, se eu sou defensora de mulher, as feministas tinham que vir comigo. Se eu quero mulheres saudáveis, eu não posso aceitar o aborto, porque o aborto não é a resposta para nenhum problema das mulheres. Mas hoje a gente vai ter que recuperar, doutor, esse papel do Senado. O Senado não vai poder abrir mão da sua atribuição. E o que a gente tem visto, infelizmente, é o Congresso Nacional cada vez mais se curvando e deixando, até por decisões monocráticas, que é mais sério ainda, doutor, mais sério ainda, por decisões monocráticas, decidindo por milhões de pessoas representadas no Congresso Nacional. Cara ministra Damares, a sensação que eu tenho, tem um livro escrito com o ministro Luiz Roberto Barroso, e foi ele que pretendeu, na turma dele, quando definiu que o aborto pudesse ser feito até 3 meses. Hoje, na presidência, eu estou convencido, pelas declarações que ele tem apresentado à imprensa, que ele não vai pôr a matéria na pauta. A DPF 442 não deverá entrar na sua presidência. Ele diz o seguinte: eu quero que se faça um plebiscito. Como todas as pesquisas feitas, por exemplo, a Datafolha, demonstram que o povo é contra, um plebiscito vai ser contra. O que vale dizer, ele terá uma justificativa para, evidentemente, não dar sequência nessa discussão. Conhecendo bem o ministro Luiz Roberto Barroso, sei perfeitamente que essa declaração dele praticamente sinaliza que, enquanto não houver o plebiscito, ele não pretende colocar em pauta. E só o presidente pode colocar em plenário a pauta e fazer a pauta do plenário. Caríssima ministra Damares, estamos chegando ao fim do programa. Eu queria suas palavras derradeiras para o nosso telespectador, que deve ter adorado o nosso programa. Doutor, eu queria mandar um recado para todos eles. Às vezes as pessoas estão olhando para o Congresso Nacional e perguntam assim: o que estão fazendo lá? Eu só queria deixar essa pessoa muito tranquila. Tem um grupo de parlamentares no Congresso Nacional comprometido com a sociedade, comprometido com valores, valores cristãos, valores de defesa da vida, da família. Talvez vocês não ficam sabendo tudo lá na ponta o que está acontecendo, mas há um grupo de parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, um grupo de parlamentares que está trabalhando muito, e eu queria trazer essa esperança. Há esperança ainda no meu país para um equilíbrio entre as instituições. E a gente vai caminhar nessa direção. Acompanhe o trabalho de parlamentares. E vou dizer uma coisa, doutor Iris, para encerrar. Quando eu decidi ser parlamentar, eu ouvia muita gente falando o seguinte: mas, senadora, a senhora vai para Damares, você vai para um lugar com tanta corrupção, com tanta briga, com tanta confusão. E eu
sempre respondi o seguinte: nós temos problemas aqui com alguns colegas, temos sim, mas tem muita gente boa aqui dentro. E eu preciso lembrar a vocês que estão do outro lado: a garça anda na lama e não se suja. Então, nós temos muitas garças andando aqui dentro, fugindo de esquema, fugindo do sistema, fugindo das confusões, mas pensando no povo brasileiro. E eu quero muito estar nesse grupo, dessas garças que estão andando, sem se corromper, sem se sujar, e pensando num Brasil, um Brasil de todos. Obrigada, doutor Ives, por ter me trazido a este programa. Olha, foi uma excelente entrevista e, como os senhores telespectadores perceberam, temos uma excepcional senadora, defendendo todos os nossos valores, aqueles que defendemos também na Rede Vida. Muito obrigado, senadora. Meus caros Obrigada. telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.